Olá, economistas, professores de economia, bacharéis, graduandos em economia e todos aqueles que assistem os nossos programas no canal YouTube TV Economista. Inauguramos no último programa a série sobre economista, o profissional do século XXI. Eu me comprometi a tecer algumas reflexões sobre as diversas crises e as oportunidades geradas para a profissão do economista. A primeira delas, e que é absolutamente patente, é a crise ambiental. Quando eu comecei a estudar economia, nem se pensava muito nisto. Mas as coisas foram mudando e o tratamento que foi dado à natureza, ao meio ambiente de um modo geral, por uma série de circunstâncias, acabou causando uma crise forte e que, se não for logo resolvida, poderá, inclusive, trazer muitos problemas para a sobrevivência da humanidade nas próximas décadas, séculos, milênios. A gente pode, a partir de um dado. Agora, no dia 15 de novembro deste ano, segundo os estudiosos, a população mundial chegou a 8 bilhões de pessoas. Se voltarmos a 1932, exatos 90 anos, qual era a população do mundo? 2 bilhões de pessoas. Portanto, em 90 anos, a população mundial vivente passou de 2 para 8, quadruplicou. Por vários motivos. Além dos nascimentos, tivemos também uma maior longevidade. Todo mundo sabe que hoje uma pessoa, em média, vive muito mais tempo do que aquela que vivia em 1932. Possivelmente, naquela época, poucas pessoas ultrapassavam 50 e tantos anos, 60 anos. Hoje, há diversas pessoas que passam 100 anos. E o que cria uma crise ambiental a partir da população? É o consumo, é a maior necessidade de gerar produtos, agricultura, novas formas de produção que consomem mais o ambiente. E, sem uma responsabilidade forte, busca de produzir mais pode provocar danos irremediáveis ao ambiente. Por exemplo, na agricultura. Há a necessidade de uma política que evite que a gente tenha uma situação de só extrair e não repor nada. Em outros campos da produção, a mesma coisa. E onde está o economista nisto? O economista precisa enxergar o futuro e o presente com todos os dados possíveis, projetando. Nós não adivinhamos nada. A profissão de adivinho não é do economista. O economista faz previsões, projeções a partir dos dados que ele tem. Então ele pode muito bem trabalhar, por exemplo, em projetos ambientais, verificando qual é o impacto no meio ambiente de cada projeto, seja agrícola, seja industrial, especialmente. E isto significa que ele pode se especializar no meio ambiente para ajudar a humanidade a produzir causando menos danos ao ambiente e produzir para atender essa população crescente. Ao mesmo tempo, ele pode, de uma outra forma, ajudar a combater os abusos trabalhando em quantificação dos danos ambientais. Há alguns anos, eu escrevi um artigo na revista Economistas do Conselho Federal de Economia que tratava do pseudo-acidente de Brumadinho. Pseudo-acidente porque era previsível, não se tomou nenhuma providência prévia, nenhum cuidado, nenhuma atenuante aos riscos e ocorreu o que já se imaginava que ocorreria. Mas esse fenômeno, esse fato, provocou imensos danos
não apenas aos que morreram, às famílias dos que morreram, mas àqueles que sobreviveram e perderam seus negócios, perderam suas famílias, perderam seu ganho ao longo do rio, ao longo de tudo que estava ali em volta daquele ambiente que foi poluído de forma inexorável. Onde é que o economista pode atuar? Justamente na quantificação, na valoração econômica dos danos ambientais. Porque desde que o economista seja competente para fazer isso, é claro que um engenheiro, um biólogo, poderá auxiliar e poderá estimar quais foram os danos, mas a quantificação monetária só ao economista cabe. E isto fará com que, se houver indenizações de vulto muito grande, será um inibidor da falta de cuidado com o meio ambiente. Ou seja, as empresas, antes de deixarem que aconteça, elas vão prevenir esse acidente com políticas, com ações, com falta de omissões, né, para evitar a indenização. Se não for por uma questão humanitária, vai ser feita por uma questão monetária. A inibição vai ocorrer. Então, o economista também pode especializar-se no campo de danos ambientais. Então, essa parte ambiental que vai ser inexorável, que vai ser crescente, infelizmente, precisa de uma regra, de freios, para evitar que as gerações futuras não tenham esse ambiente que nós tivemos de alguma forma. Esta é a crise e estas são exemplos de duas oportunidades. Apenas isso. Obrigado.